ferramenta de bênção, como atalaia nessa noite, como profeta nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Usa ela nas tuas mãos com poder, Pai, com autoridade. Usa ela, Espírito Santo, com toda a glória, com todo o esplendor do teu poder. Vem usar ela como ferramenta afiada e ágil, Senhor, para falar conosco, para falar com a tua igreja, e que todo mal nessa noite cai por terra, toda barreira espiritual, todo impedimento, cai por terra agora. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha reinar, que o Senhor venha falar conosco. Meu Deus, vem falar com os teus filhos, e todo mal cai por terra, em nome de Jesus. Se nós oramos, se nós colocamos diante de ti, para que seja feito o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, meus amados? As palmas são bem fortes para Jesus. Oh, glória a Deus. Mais forte do que é para Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória, glória a Deus. Cumprimento a todos que estão nos assistindo de todo mundo. Glória a Deus. Todos os países e continentes que nossos vídeos têm chegado. Glória a Deus, né? Vamos tentar se aproximar das visualizações do pastor Luiz, mas a gente sabe que é difícil, né, pastor? Ainda bem que a gente não está postando currículo, porque senão nós estamos perdendo feio. Glória a Deus. O pastor Luiz já passou de 2.000, quase 2.500, nós 30, 20. Às vezes, das 20, 10 é nós mesmos que estamos vendo, nós mesmos se dá audiência. Glória a Deus. Mas eu vou estar na casa do Senhor, o pastor vai cuidar do Arão, glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor, que hoje é um tema polêmico, mas que ninguém vai poder dizer que não foi ensinado. Deuteronômio 24. Porque, vamos abrir a palavra primeiro? Glória a Deus. Deuteronômio 24. O título diz assim, acerca do... Acerca do divórcio. Olha mais um pouquinho para mim, irmão Francisco, o microfone. Glória a Deus, irmão, som da plástica. Glória a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Deuteronômio 24 diz assim. Vamos ler o versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, é que a minha está numa linguagem um pouco mais difícil, tá? E se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, versículo 3, e se esse aborrecer, e lavrar termo de divórcio, e lhe dar na mão, e a despedir da sua casa, ou seu último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Amém? Pode se assentar, amados. Eu fiz um estudo acerca desse tema, glória a Deus, porque é um tema muito interessante para a gente conhecer dentro da palavra de Deus. E texto sem contexto é pretexto para heresia. Então a gente nunca pode pegar a palavra do Senhor em versículos isolados e aplicar sobre ela aquilo que a gente entendeu. A gente tem que ler o texto todo, entender o contexto. Se a gente achar um versículo que a gente não entendeu, procurar entender. Se está no Evangelho, olha nos 4 Evangelhos para procurar entender. Então vamos lá. Vamos começar explicando o que é divórcio, glória a Deus. Ele não quis ficar no meu conforto? Então fica de pé que ele fica quietinho, glória a Deus. Existe um livro chamado Dicionário Bíblico, que existem várias marcas, de várias editoras. Pastor, leva ele para fora, dá uma chacoalhadinha nele. É o meu filho mesmo, pessoal aí do mundo todo que está nos assistindo. Então eu posso chamar a atenção, porque, né? Glória a Deus. Presta atenção na mamãe, meu amor. Tira o negocinho da vida dele. Presta atenção na mamãe. Então a gente usa dicionário bíblico, que existem de várias editoras, para estudar mais aprofundadamente a teologia. Dicionário bíblico tem de várias marcas, várias editoras, são bem grandes. E eu peguei o dicionário bíblico, que ele é da Casa do Senhor,
e diz assim, o que é divórcio? Divórcio, dissolução legal do casamento. A lei de Moisés o tolerava se houvesse motivos que o justificassem. Em Deuteronômio 24, de nós lemos. No Novo Testamento, Jesus o permitiu no caso de adultério, Mateus 5,31, 1 Coríntios 7. Então vamos lá. No Antigo Testamento funcionava assim. As mulheres eram tratadas como coisas, não como mulheres, não como seres humanos. Então, na prática antiga, elas também eram barganhadas como terra, por exemplo. E é por isso que os homens do Antigo Testamento tinham muitas mulheres, porque eles faziam negócios entre eles. E, por exemplo, se um homem aqui da Fazenda Rio Grande quisesse adquirir uma parte da terra em Araucária, ele daria uma de suas filhas para se casar com um homem de Araucária, e assim se uniriam as duas famílias, e teria um pouco de posse daqui, um pouco de posse dali. Então as mulheres eram tratadas assim. E também é preciso a gente entender que repúdio é diferente de divórcio. Quando a Bíblia fala divórcio é uma coisa, e quando a Bíblia fala repúdio é outra coisa. Divórcio vem do latim, significa tomar caminhos opostos, afastar-se ou apartar-se. Então a gente vai encontrar na Bíblia ou escrito divórcio ou apartar-se. Adultério significa, que também vem do latim, significa estar na cama com outra pessoa. Então preste atenção que na palavra de Deus, repúdio é uma coisa, divórcio é outra. O que era repúdio? Repúdio era quando o homem se casava com uma mulher, e naquela prática a mulher sendo tratada como coisa, um dia ela vai fazer comida e ele não gosta porque ela salgou demais. O que eles faziam? Pegavam a mulher e repudiavam, diziam não te quero. E abandonava aquela mulher. Aquela mulher abandonada ia morrer de fome porque não tinha quem a sustentasse. Ela estava sendo repudiada e ninguém podia casar com aquela mulher porque ela foi repudiada por outro homem. Então Moisés, vendo que isso estava acontecendo entre o povo, ele decidiu colocar a carta de divórcio. O que era a carta de divórcio? Se o homem quisesse repudiar a mulher, ele dava para ela esse documento legal, que era uma carta de divórcio, e tendo essa carta em mãos, ela poderia se casar novamente, ou seja, constituir de novo uma nova família, não morrer de fome, não sofrer o abandono. Isso que foi a carta de divórcio. Nós temos também ainda no Antigo Testamento... Filho, presta atenção na mamãe. Aron, senta com ele aqui pertinho que ele vai ver. Ainda no Antigo Testamento, a gente tem lá no livro de Isaías 51. Vamos ler lá, quem é rápido de Bíblia, vamos achar lá o livro de Isaías. Quem achar primeiro vai gritar glória a Deus. Glória a Deus. Então leia para nós. 51? Isso. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor? Ou quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos. Aí tá bom. Deus está fazendo uma analogia entre Sião, como Sião sendo sua esposa, e ele está dizendo que a repudiou, mas não deu carta de divórcio. Aí a gente vê claramente que são duas palavras distintas e estão no mesmo texto, repúdio e divórcio. Então Deus fala assim, eu te repudiei, mas onde está a sua carta de divórcio? Ou seja, Deus repudiou, mas não deu carta de divórcio. Então ele ainda está, Sião ainda está ligada em Deus, ou seja, a esposa ainda está ligada ao marido, porque ela só foi repudiada, ela não teve carta de divórcio. E lá em, vamos ver quem vai achar primeiro. Jeremias 3:8. Não vou nem procurar, vamos ver quem vai achar primeiro. Com certeza eu. Glória a Deus! Jeremias 3:8. Então lê. E vi quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Aí, tá bom. Tá. Aí Deus está comparando Israel. Primeiro era Sião, depois Israel. São analogias entre o povo de Deus. E Deus sempre usa analogia de casamento. Por isso que a palavra diz que a igreja é noiva de Cristo. Porque ela usa essa analogia de casamento, de noiva, de noivo. Então, nessa passagem, Deus está falando que deu carta de divórcio por conta do quê? Por causa do seu
Adultério. Por causa do seu adultério. Então, vamos lá para o Novo Testamento, lá em Marcos. Vamos ler a Bíblia, depois eu vou explicar para vocês. Porque tudo tem que estar na luz da Bíblia. Nunca é do que eu acho, o que eu pensei, o que eu vou dizer. É o que está na palavra do Senhor. Marcos, capítulo 10, versículo 2, diz assim: a questão do divórcio. Agora é o nosso próprio Jesus no Novo Testamento falando. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Olha a palavra, repudiar, não divorciar. Repudiar sua mulher. Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles a dizer: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Ou seja, são duas coisas distintas. A carta de divórcio e o repúdio. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas são um. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos começar aqui por esse final. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Não está dizendo que o homem, não está dizendo que Deus não pode separar, está dizendo, não está dizendo não separe, está ensinando o que Deus uniu, não separe o homem. Mas existe muita união que não foi Deus que uniu. Eita, Jesus, Aleluia. Quando é Deus que une, não pode ter divisão, não pode ter separação. Deus, ninguém casa pensando assim, daqui a um ano eu divorcio. Quem é que casa pensando assim? Só a pessoa que está com interesse no financeiro, aquelas pessoas novinhas que casam com mais velhos esperando que morra, né? Pessoa que está maquinando alguma coisa. Agora, quando a pessoa se junta, se casa, ela pretende ficar a vida toda. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que o que Deus une, o homem não separa. Mas tem coisa que não é Deus que une. Tem coisa que o ser humano não colocou na presença de Deus, não buscou a confirmação do Senhor, não se consagrou, não orou, não pelejou. Quando eu conheci o pastor Luiz, eu já contei para vocês, eu fiz uma lista do jeito que eu queria. Senhor, assim. Mas na minha cabeça que nunca existia. E quando eu conheci ele, eu até achei que era um inimigo me enganando. Porque tinha tudo que eu tinha escrito na lista. Aí eu falei: Senhor, né? A palavra de Deus diz fazer prova de mim. Eu comecei a fazer prova do Senhor para ver se era de Deus. Subi monte, busquei confirmação do Senhor. Onde a gente ia, Deus usava um, Deus usava outro. E assim foi confirmando. Então a nossa união foi Deus que uniu. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu não perder o raciocínio. Mas Jesus está dizendo assim que Moisés permitiu carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem, por fazer casamentos ilícitos, por tratar a mulher como se fosse coisa, como se fosse um bem material. Se casava por interesse, se casava por terra, se casava por posse, se casava por cargo, por interesse financeiro. Por isso que Salomão tinha um harém de mulheres. A palavra de Deus vai dizer que eles falavam assim, que Salomão tinha muita ouro, muita prata, muita terra, muito boi, muita ovelha, muita mulher. Compara a mulher como se fosse bem material. E naquelas mulheres que ele tinha, o pastor Luiz que me ensinou isso, eles faziam trocas por terras. Dava acordos financeiros, vou te dar uma para casar aqui, daí você toma parte daquela terra lá. Era como se a mulher fosse um documento de posse. Eu vou te dar aquela terra, você casa com essa mulher. Você já viram filme de Idade Média que é assim? Que o rei só pode casar, a família só pode casar entre família real, porque para manter os bens não pode casar com pobre, não pode casar com pessoa do baixo lá da hierarquia. Então a mulher era tratada como coisa. E Jesus falou assim: Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Então a carta de divórcio entrou para a proteção da própria mulher. Porque uma mulher que era só repudiada era vista como amaldiçoada. Ninguém podia tocar, ninguém podia casar com aquela mulher porque ela já teve alguém. Mas quando entrou a carta de divórcio, foi lícito aquela mulher repudiada, inocente, poder se casar de novo. E era muito difícil conseguir casar de novo, porque elas já eram vistas como repudiadas, como sem valor. Então Jesus ensinou que foi por causa da dureza do coração, mas Deus não fez assim. Deus uniu o homem e a mulher para viver juntos uma vida santa, uma vida na presença de Deus. Quando é Deus que une, tem propósito e tem que ser até o fim. Quando é Deus que une. Agora, quando é ser humano, interesse,
o próprio Satanás enganando, não vai até o fim. Porque eu vou provar para vocês, no livro de Coríntios, eu já pulei toda a minha pregação pro final. Eu preciso de um relógio, glória a Deus, senão vai virar vigília. Então pode se divorciar, conforme a Bíblia? Jesus falou que Deus criou para os dois ser uma só carne. Não é aconselhado divórcio na Bíblia. Jesus não se agrada, Deus não se agrada, mas há 2 casos que eu estudei que é lícito dentro da palavra de Deus. Mateus 5, 31 ao 32 diz assim, Jesus falando, isso for dito, quem repudiar a sua esposa, dar-lhe-á carta de divórcio. Ou seja, não pode só repudiar a mulher. Não pode se casar com uma mulher lá no civil, lá no religioso, ir pra dentro da casa, morar junto, um dia acordar, falar não te quero mais, fugir e ir embora, como se fosse nada. Não pode, tem que dar a carta de divórcio. Isso foi, quem repudiar sua esposa tem que dar a carta de divórcio. Não, nunca pode repudiar. Quer dizer, se você for repudiar, você tem que dar a ela a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de... Ninguém abriu nessa passagem. De adultério ou fornicação, em algumas traduções, a faz cometer adultério. E qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Peraí, não entendi. Vamos entender. Aleluia, glória a Deus. Então, se o homem casar com uma mulher que está divorciada, ele comete adultério? Aí a pessoa que não tem o mínimo de interpretação bíblica, não tem base nenhuma teológica, lê lá o versículo e diz o que ela entendeu. Vamos continuar lendo. Versículo 33. Igualmente ouviste o que foi dito pelos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto. Olha esse versículo chave. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Jesus está ensinando a importância da palavra de um homem. A importância de se firmar um contrato com alguém. Você tem que cumprir aquele contrato que você firmou. Seja a tua palavra sim, seja a tua palavra não. Eu aprendi isso com meu pai. Você fala, vai, você tem que ir. Se você não vai, não diga talvez, porque talvez já é uma pessoa que não tem firmeza na palavra. Talvez eu vou, diga que não vai, que é mais bonito do que falar talvez. Porque você tem que ter palavra, honrar o que você diz. Tal dia você vai, tal dia eu vou. Gente, coisa que me ira. A palavra diz que a gente pode irar, você não pode pecar. Diz irei, mas não pequei. A ira nós não controlamos, nós controlamos o que faz com ela. Mas uma coisa que me ira é a pessoa falar tal dia eu vou e não vai. A pessoa pode dar qualquer desculpa. Eu vou olhar aquela pessoa com outros olhos, para mim não tem palavra. Eu sou assim. Perdoo. Talvez eu chame de novo, mas 90% dos casos não chamarei. Porque para mim não tem palavra. Falar que vou fazer uma coisa não fez. É isso que Jesus está falando. Vamos voltar ao versículo 32, que é o mais polêmico. Vamos ler de novo. Eu, porém, porque assim, nós temos que entender a palavra de Deus. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Nós temos que sempre ver o que está antes do versículo e o que está depois do versículo para entender o contexto daquele texto. Então nós já entendemos que Jesus está falando da sua palavra ser sim, sim, não, não, e você é honrado, você cumpriu. Pessoa pega em casa com a mulher, leva a mulher para o altar. Gente, olha a tristeza no coração de uma mulher. Vou pegar a mulher como exemplo, porque a mulher é mais emocional, mais sofrida. Vai lá, pede a mão pro pai, pede a mão pra mãe, gasta o dinheiro com festa, leva pro altar, promete para aquela mulher na frente do pastor, de um padre, que vou te amar isso, vou te amar aquilo, se na doença, na tristeza. No outro dia vira as costas, abandona a mulher e vai embora. Gente, que tristeza, que pessoa sem palavra. Vamos lá de novo, versículo 32. Eu, porém, vos digo que todo que repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, adultério, a faz cometer adultério. Vamos parar por aqui antes de chegar no final. O que Jesus está falando? Se você repudiar a mulher sem dar a ela carta de divórcio,
e ela dormir com outra pessoa, ela está cometendo adultério, porque ela ainda está ligada no marido. Ela ainda é uma mulher casada. O homem repudiou ela. Ah, mas não sei para onde que o marido foi para outro estado, foi para outro país. Mas se não tem carta de divórcio, não desliga na terra. A palavra de Deus diz, está desligado no céu, desligar na terra. Desligar na terra, desligar no céu. Então se a mulher só foi repudiada, ou se o marido só foi repudiado, a mulher só repudiou, foi lá, dormiu com outro homem, cometeu o quê? Porque o que significa a palavra adultério, que eu falei lá no começo, amor, leva ele para longe da câmera, senão fica ruim chamar. O que significa a palavra adultério, que eu falei no começo? Vamos ver se alguém lembra. Significa na cama com outra pessoa. Então se a pessoa divorciar e casar com outra, ela não está cometendo adultério, porque ela não está na cama com outro, ela se casou legalmente com outra pessoa. Amor, leva ele para fora, amor, vai ficar ruim na filmagem. Mas não leva o sereno, leva ele ali embaixo. Sabe que a gente ensina o marido a cuidar do filho? Às vezes não precisa, porque ele cuida bem. Glória a Deus que meu marido é um ótimo pai. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. Olha o propósito de Deus se cumprir na minha vida. Aleluia. Então, se a pessoa só é repudiada, ela ainda está ligada ali na carta, ela não foi desquitada, não recebeu a verbação de divórcio, ela ainda está ligada. Por isso que diz comete adultério, porque se aquela pessoa dormir com outra, comete adultério, porque ainda está ligada. Cadê o versículo? Até perdi ali falando do Arão. Oh, Jesus amado. Onde que nós estávamos lendo? Vamos ver quem está ligado aí. Ninguém está ligado. Glória a Deus. Vamos continuar lendo, ó. Vou ler de novo para vocês entenderem. Se eu estiver falando heresia, fale na minha cara, irmãos. É muito sério a gente pregar a palavra do Senhor e mais sério ainda ensinar errado, porque a gente vai dar conta. Se a gente ensinar as pessoas a errarem, distorcendo a palavra de Deus, Deus vai cobrar. Nós temos que ensinar o que está na Bíblia. Eu, porém, vou